Muito bem, Thaís, duas matérias de abertura do nosso News 5.1 de hoje. Ramon Conjui, já começo contigo, boa noite. A primeira matéria destaca a afirmação do senhor Netanyahu, do eixo do mal liderado pelo Irã, né? E a nossa segunda matéria, os Estados Unidos, né? Dando a sua versão do que vem ocorrendo, do que ocorreu no fato pontual referente ao hospital atacado. Boa noite, Cícero. Boa noite, Chico Holanda. Boa noite, Ricardo Pereira. Tô sem. Ricardo Pereira. Boa noite, Juninho aí. Boa noite a todo o pessoal da técnica que coloca o programa no ar. E boa noite a você que nos prestigia nessa noite de quinta-feira, né, pelo sinal aberto da Rema 5.1 e também pelas plataformas digitais da internet aí. Ô Cícero, a primeira coisa eu volto a corrigir. O que acontece hoje na Cisjordânia, o que acontece na faixa de Gaza, não é uma guerra. Guerra você tem na Ucrânia com a Rússia. Ali você tem guerra. Exércitos regulares, armados, se enfrentando. O que você tem hoje na faixa de Gaza é um massacre. É isso. Você iniciou esse massacre com um massacre cometido pelo Hamas, e a partir do massacre do Hamas você tem um campeonato de ver quem é o mais cruel, quem é o mais assassino. Uma resposta ao massacre com massacre, né? Vários massacres, né? É um negócio absurdo. Essa escalada de violência na faixa de Gaza não é uma guerra. É uma coisa odienta, é hediondo. É hediondo o que o Hamas fez. É hediondo o que Israel está fazendo. Nós temos assassinos, né? E entre dois assassinos, nós temos um povo que está sendo massacrado, que no caso é o povo palestino. É disso que se trata. Não existe guerra. É um grande erro tratar o que está acontecendo na Palestina, o que está acontecendo na faixa de Gaza como erro. Assim como é erro o que a imprensa brasileira vem fazendo. Você veja que fizemos isso aqui. Nós fizemos duas matérias onde demos voz a Netanyahu e demos voz aos americanos, né? Mas não ouvimos a comunidade palestina. E quando eu falo a comunidade palestina, eu não estou falando do Hamas. Absolutamente. O Hamas não representa a comunidade palestina. Quando eu falo da comunidade palestina, eu falo da autoridade palestina, que é reconhecida por mais de 140 países da ONU. Eu falo da comunidade palestina, que é a autoridade palestina. Eu falo daquelas pessoas que estão morrendo. Não estou falando do Hamas. É preciso que a gente dê voz à comunidade palestina para que ela diga o que está acontecendo. Por exemplo, essa conversa norte-americana de que foi a Jihad que atirou um foguete, há coisa de 3 horas atrás, a TV Al Jazeera, a TV árabe Al Jazeera, que é sediada no Catar, ela fez uma linha do tempo, com imagens em tempo real, mostrando que essa história de que foi a Jihad que atirou um foguete é a conversa fiada. E divulgou um diálogo também, né? E divulgou diálogo também. Então, é preciso que a gente que está no Brasil, né, pare com essa torcida para ver quem é o assassino melhor. São assassinos. O Hamas cometeu um ato atroz, uma crueldade, uma coisa hedionda. O que Israel vem cometendo é tão ou mais hediondo na quantidade de pessoas que são mortas. O míssil de Israel que caiu sobre aquele hospital é crime de guerra. A Convenção de Genebra proíbe ataques a hospitais. Nós estamos assistindo um morticínio estúpido na Palestina. E eu volto a dizer, é preciso que a gente coloque homens de paz para isso. Eu lembro que quando Isaac Rabin assinou os acordos de Oslo junto com Yasser Arafat, e eu lembro novamente que Rabin era um homem de guerra, assim como Arafat. Homens que lutaram, homens que mataram, homens que perderam na guerra. Rabin coordenou a Guerra dos 6 Dias, era o general-chefe da Guerra dos 6 Dias. E Arafat sempre foi o grande líder palestino da OLP. E esses homens que fizeram a guerra sabiam o valor da paz. E esses homens que lutaram uma guerra longa celebraram uma paz em 93. Eu lembro que Rabin disse a Arafat: nós estamos cansados de sangue e de lágrimas. Chega. Infelizmente, a extrema-direita do Likud de Israel assumiu o poder em 96 e destruiu toda a possibilidade de paz naquela região. É preciso tirar os assassinos da mesa. É preciso colocar homens que busquem a paz. Caso contrário, não há saída para aquela situação. E é preciso reafirmar aquilo que foi celebrado em Oslo. Israel tem direito a existir como Estado, sem dúvida nenhuma. E a Palestina tem direito a existir como Estado. 2 povos, 2 Estados. É preciso afirmar isso.
É preciso que a comunidade internacional afirme isso e pare a barbárie que acontece hoje em Gaza. O povo palestino sofre as consequências de um ato de um grupo terrorista, de 2 grupos terroristas. O primeiro grupo terrorista, o Hamas. O segundo grupo terrorista, o governo e o exército de Israel. Muito bem. Eu lembro, eu não sei se a internet recupera isso, né? Não sei se é possível, mas isso é uma coisa que marcou muito quando eu, então, um jovem jornalista, né? Essa questão do Arafat, o Isaac Rabin e o Arafat, esse acordo e essa contextualização, esse parágrafo onde se fala de sangue e lágrimas. O discurso de Isaac Rabin. Uma coisa quando ele marcou encara muito. o Arafat e diz assim: nós estamos cansados de sangue e lágrimas, chega. Eu não sei se tem isso na internet, eu não procurei no YouTube, entendeu? Mas isso é uma fala que marcou o mundo, né? Marcou o mundo e o acordo deles, né? Ou o acordo entre eles, né? Chico Holanda, boa noite, seja bem-vindo aí e o seu comentário sobre as 2 matérias apresentadas na abertura do programa. Boa noite, Cícero, Amo Cajuí, doutor Ricardo, aqui é a minha parceira da direita aqui, defensora da pátria e da família, Sofia Andrade. A senhora e o senhor que nos acompanham nesse momento, ou depois das plataformas, Juninho, toda a técnica da Arema. Bem, de fato, ontem mesmo aqui eu comentei que as pessoas civis têm que dar um jeito de tirar essas pessoas, fazer com que elas haja a passagem, um cessar-fogo aí momentâneo, tá? Tirar essas pessoas e aí em seguida o Israel tem que eliminar, tá? Eliminar esse grupo terrorista. Tá? O grupo terrorista esse chegou ao poder na Palestina. Inclusive, infelizmente, as pessoas podem errar, aqui no Brasil mesmo, erramos agora nas últimas eleições, eleger pessoas como esse grupo terrorista. Que a única finalidade de criação desse grupo é atacar Israel. Eles assumiram em 2007, em 2008, já foi o primeiro ataque. 2012, 2021 e 2024. Ou seja, a finalidade desse grupo terrorista, e financiado pelo Irã, tá? Outro grupo também, que não pode dizer que um país que apoia, e não é só o Hamas que ele apoia não, tem mais grupo terrorista que eles apoiam. Então, isso é governo, isso não é governo. Tá? Isso é países onde entra o socialismo, depois vem o comunismo e vem a ditadura em conjunto com esses grupos terroristas. Tá? E aí eu vejo gente ainda dizer que Israel é terrorista. Israel se defendeu. Agora, concordo, as pessoas civis da Palestina precisam dar um jeito de retirar. E depois tem que eliminar totalmente esse grupo, porque isso não é gente, tá? Que compõe esse grupo. Pessoas que têm coragem de se matar para matar pessoas, isso para mim é uma espécie humana da última qualidade possível desse mundo que vivemos hoje. Então, os grupos terroristas, eu defendo a tudo, o extermínio. Muito bem, Ricardo Pereira, de volta ao programa mais uma vez. Boa noite e o seu comentário sobre os temas de abertura. Hoje vou dar uma boa noite especial aqui para toda a equipe da Rema TV, do News 5.1, né? Informar que hoje, por incrível que pareça, eu já tinha comentado aqui para o meu querido amigo Cícero, que hoje seria minha última participação no programa por conta que eu estou de mudança para São Paulo. Mas, enfim, gostaria de dar uma boa noite para você que assiste nós, para você que acompanha o programa e para você que gostou das minhas últimas participações, pode me seguir nas redes sociais, em especial no Instagram, Ricardo Garcia PVH. Boa noite. Você vai voltar para os braços dele? Do estado paulistano? Vou voltar para São Paulo. Boa noite ao Ramon, boa noite ao Cícero novamente, boa noite ao Chico Holanda, boa noite à Sofia e boa noite especial ao meu amigo Samuel Costa, ao Zeuzinho, que foram os responsáveis primeiramente por me trazer e me ajudar. Foi assim, Cícero, foi através do Samuel e do Zezinho que eu vim parar aqui no News 5.1. No início eu tive o mesmo problema que eu tive na faculdade. Eu cheguei aqui, estava meio perdido, mas depois eu me encontrei. Bom,
Com relação a essa situação, realmente eu faço das palavras do Ramon as minhas. A única coisa que eu acho que precisa ser verificado, né? Porque acusar é fácil, mas a gente tem que ver. Lá nos fragmentos da bomba, a gente vai saber se foi uma bomba que partiu realmente dos atos terroristas, lá desses terroristas, ou se realmente foi alguma bomba, algum míssil de Israel. A gente vai saber porque são bombas diferentes, né? São totalmente diferentes, então pelos fragmentos a gente consegue encontrar. Com relação a essa questão de terrorismo, eu vejo da seguinte forma: o terrorismo, por mais que você tente, você nunca consegue eliminar ele. O ISIS já foi muito grande, ele reduziu, mas ele não deixou de existir. Então, por mais que você queira, você nunca vai conseguir. Não vai ser uma guerra lá com o Irã que vai resolver esse problema. Isso vai estimular cada vez mais atos terroristas. Hoje em dia, as embaixadas americanas e outras embaixadas da OTAN, de países que participam da OTAN, estão todos com segurança máxima, né, correndo risco de ser explodidos a qualquer momento. Então é algo que vai complicar cada vez mais. Então é isso, meu comentário não tem muito... Acho que já falaram bastante coisa a respeito do assunto, mas o meu ponto de vista é isso. Tem que continuar combatendo o terrorismo, mas não acredito que vai eliminar por tudo, por vez. Muito bem, vamos lá, seguimos então. Sofia Andrade, mais uma vez abrilhantando o nosso programa. Seja bem-vinda, boa noite. O seu comentário sobre o tema, né, conflito Israel, Hamas, que é o que tem aí todos os veículos de comunicação, quase que 24 horas por dia. Boa noite aos amigos aqui presentes, Cícero, né, aos espectadores, Chico, nosso companheiro aqui da direita, grande guerreiro, Ramon, ao Pereias, que seja uma mudança muito boa para a sua vida, que Deus lhe abençoe, ilumine seu caminho nessa nova jornada. Infelizmente a gente ainda tem que debater sobre essa situação de Israel. Eu só gostaria de deixar aqui, Ramon, com todo respeito, né, que às vezes, sabe uma coisa engraçada, antes de falar, algumas pessoas falam para mim assim: nossa, Sofia, mas como que você consegue conviver com esse povo? Essa semana eu postei um stories meu e o Herbert, que eu dei uma carona a ele saindo da Assembleia. E assim, gente, você não tem como dizer que você é cristão se você não souber amar o próximo, independente do que ele faça, de como ele conduz a vida dele ou do que ele defenda, sabe? Você tem que repudiar o pecado. Agora, o ser humano, independente do que quer que seja, a alma dele vale tanto quanto a sua. E aí eu começo dizendo o respeito que eu tenho que ter pelas pessoas. Eu estou cultivando, tá, gente? Sou perfeita, não. Confesso a vocês que tem hora que a gente tem um asco, mas a gente vai tentando melhorar. Mas eu quero dizer a você, Ramon, que a sua fala em tentar comparar o que Israel está fazendo com o que o Hamas fez, eu acho que foi infeliz. Porque todos nós temos acompanhado, às vezes até a contragosto, os vídeos, né, das atrocidades que o Hamas tem cometido. Então, assim, quando se luta exército contra exército, cada um daqueles soldados, cada um daqueles militares se prontificou aquilo, se preparou para viver aquilo, buscou um dia estar em guerra. Agora você vê, como eu vi agora há pouco no caminho, família. Eles chegaram numa casa, tinha um pai e uma mãe amarrados numa cadeira com os braços para trás e na frente 2 crianças também amarradas com os braços para trás, torturados, e os 4 mortos. Vimos também um vídeo onde o repórter, inclusive o Cabrini, repórter brasileiro que está lá fazendo uma excelente cobertura, trazendo os fatos reais, onde ele relatou, uma médica, mulher, legista, relatou que uma grávida foi pega por esse Hamas, que nem como humanos vocês podem classificá-los, são piores que animais, para mim são demônios andando na terra. Eles estupraram essa mulher, eles abriram a barriga dessa mulher viva, arrancaram o seu filho do ventre, mataram a criança e pós-morte estupraram novamente essa mulher. Então não há como se comparar o que Israel faz com o que o Hamas faz. Israel corta a água, raciona a energia da faixa de Gaza.
nada justifica atos como esse. Então, infelizmente, a gente vive esse momento no mundo, isso é bíblico, muitas coisas hão de acontecer para que a palavra de Deus continue a se cumprir, mas nós, como um todo aqui, né, as 5 pessoas dessa bancada são unânimes em dizer que haja paz naquela região, que haja paz em Israel, que haja paz na Palestina. Os inocentes jamais deveriam estar pagando com a vida e pagando com toda essa atrocidade por muitas vezes poderes políticos ou questões ideológicas. Então, gente, qualquer extremismo, ele é maléfico para a sociedade, que a gente aprenda, né, a andar aí nessa linha tênue com muito equilíbrio. Muito bem. Sofia, só para pontuar, né, no seu comentário, na internet, né, no YouTube, a gente tem centenas de comentários de palestinos, né, relatando como que é o trato de Israel com essas pessoas, entendeu? O que se tem conhecimento, que é divulgado, seria essa questão do racionamento de energia, racionamento de água, comida, só que isso seria muito pequeno em relação a atrocidades que também Mas você acredita que o exército de Israel, sem um ataque, que eles teriam a capacidade de fazer o que hoje faz os ativistas, vou pôr assim, não sei, eles se denominam ativistas, para mim são terroristas do Hamas, chegar, estuprar, matar, estuprar crianças, degolar eles. Você acha que Israel faz isso na faixa de Gaza com as pessoas lá? Eu acredito sim, que há sim o racionamento de água, há o racionamento de energia, infelizmente essa situação é real, é de conhecimento público do mundo. Agora, essas atrocidades, essa falta de humanidade, né, que a gente vê acontecer, a gente vê desse pequeno grupo que não representa a Palestina, né, infelizmente não representa os cidadãos, mas que fazem esses atos, sim, aí, desumanos, que é o Hamas e o Hezbollah, enfim. Tem relatos em relação a isso também, né, atrocidades cometidas por israelenses, né. E quanto ao Hamas, não se discute, né? O que eles fizeram não há o que ponderar, né? Você pediu 30 segundos, Ramon, por favor. Sofia, só para dizer o seguinte, eu afirmei que o que o Hamas fez é hediondo. E aí, talvez, os vídeos que você viu, você não viu os vídeos das dezenas de corpos de crianças palestinas queimadas. Talvez você não tenha visto o vídeo de um pai carregando no saco o resto da filha, palestino. Talvez você não tenha conhecimento, e eu entendo porque não tem, porque eu cobri disso aqui agora do Cícero, que a imprensa brasileira só passa a versão do Estado de Israel. Nós precisamos ouvir a comunidade palestina, e eu volto a afirmar, ouvir a comunidade palestina não é ouvir o Hamas. Porque há anos, dos últimos 15 anos principalmente, o que mais nós temos é relato, Sofia, de estupro, de assassinato de crianças pelo exército de Israel na faixa de Gaza e na Cisjordânia. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma construção de narrativa que não é da agora. Então a gente precisa ver os atos hediondos do Hamas, que são abomináveis, perfeito. Ninguém está defendendo o Hamas aqui. O que eu estou afirmando aqui é que nós precisamos ver também os vídeos das coisas hediondas, do morticínio que está sendo feito não contra o Hamas, mas contra crianças palestinas. Os vídeos que eu vi, né, do estado daqueles corpinhos violados por um exército assassino, por uma determinação de um criminoso de guerra, que é Netanyahu, né, e que foi, de uma maneira abominável, homenageado pela Assembleia Legislativa de Rondônia, é algo asqueroso. É asqueroso. A gente precisa parar de torcer para um lado ou para o outro. A ação do Hamas foi hedionda. Eu afirmo isso aqui categoricamente. A ação do Estado de Israel é tão hedionda. Se alguém quiser ver esses vídeos que me embrulham o estômago, veja os vídeos dos dois lados. E eu volto a afirmar, o Hamas não representa o povo palestino, que é exatamente esse povo que está sendo massacrado na faixa de Gaza. Posso fazer só uma pergunta? Desculpa. O que você acha, Ramon, da homenagem e dos parabéns que o Hamas fez em suas redes oficiais quando seu presidente foi eleito? Olha, eu não tenho nada a ver com o Hamas. Eu não tenho controle sobre o Hamas. É um problema do Hamas. Eu não estou discutindo o Hamas aqui. Eu não sou dirigente do Hamas. Né? Mas os dirigentes gostam muito do seu presidente. Essa brincadeira é irresponsável. Sabe por quê, Sofia, que ela é responsável? É tentar vincular um Partido dos Trabalhadores que nunca teve relação com o Hamas com esse tipo de coisa que acontece lá. Outro dia eu chamei o Ricardo Frota aqui de moleque por ele tentar fazer isso.
sabe? E esse tipo de afirmação é irresponsável. O PT sempre teve relação com a Organização de Libertação para a Palestina, a OLP, que se transformou na Autoridade Palestina do Yasser Arafat e que é reconhecida por 140 países do mundo. Essa coisa de afirmar de Hamas com o PT é uma das coisas mais hediondas que eu conheço também e uma das mentiras que essa guerra traz. E a gente precisa ter um debate muito honesto, sabe, Sofia? Mas muito você honesto. Confirma que houve eu essa não sei, situação? Porque eu não sou do Hamas. Não, mas você é do PT, mas você viu... Não, eu não tenho ligação com o Hamas. Você viu o parabéns do Hamas ao Lula quando ele foi eleito? Eu não respondo pelo Hamas. Mas você responde pelo PT? Eu não respondo pelo Hamas. Respondo porque eu sou presidente do PT. Então pronto, você viu que o PT foi parabenizado na figura do Lula quando ele foi eleito pelo Hamas? Eu digo o seguinte, o que eu posso lhe dizer é que o Partido dos Trabalhadores... Conversa fiada, conversa fiada. Conversa fiada. Sejamos honestos, Ramon. Sejamos honestos. Então, internet, o telespectador, procure você saber, porque infelizmente a gente não consegue, né? Não, o PT não tem relação com o Hamas e qualquer afirmação contrária a isso é irresponsabilidade, é leviandade e é molecagem. Entre no Google lá e verifique. Entre no Google e verifique. Porque exatamente homenagem do Hamas ao PT. Uma situação dessa, tentar utilizar uma situação dessa, né, para fazer mentira. Entendeu? Isso a gente não pode admitir. O que é uma responsabilidade. Porque está se fazendo politicagem em cima de corpos de criança, né? Isso é um absurdo. E de gente que se diz cristã, né? Então é preciso que a gente tenha responsabilidade nessa história. A gente tem uma guerra onde inocentes estão morrendo e onde gente vem para a televisão fazer politicagem.